Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Mais uma vez, um bom dia a todos. Um bom dia com a paz de Jesus e com o pleno amor da nossa Mãe Maria, que pelo Pai recebeu este dom de amar a toda a humanidade também, incondicionalmente e de forma igualitária. Porque Maria é a mulher humilde, a mulher simples, é a mulher curada, é a mulher sem mazelas nenhuma, é uma mulher literalmente submissa, que aceitava plenamente suas condições, de todo o machismo da sua época, de todo o desvalor que davam as mulheres e crianças, sempre um zero à esquerda ou mais. E sempre os homens na linha de frente, machões, sempre se posicionavam como senhor, e as mulheres eram submissas e sofriam terrivelmente esse preconceito, essa cultura que as fazia sofrer muito. Mas Maria, ela driblava toda essa realidade, driblava a realidade do machismo, driblava a realidade da submissão, não driblava no sentido de tapear ou enganar, mas no sentido de aceitar, assim como ela aceitou todos os sofrimentos que eram muito maiores do que estes, ela aceitou sem abrir a boca, sem dizer uma única palavra pejorativa, negativa e absolutamente nenhuma murmuração. E nunca se ouviu dizer na história dos evangelhos que Maria ficou doente ou que estava doente. Ao contrário, ela visitava os doentes. Jesus, idem, nunca teve nenhuma doença, nunca sofreu nenhum tipo de enfermidade. E tudo isso quer dizer que ambos eram pessoas literalmente curadas, eram pessoas libertadas, porque nunca pecaram. O pecado original não caiu dentro da descendência de Adão e Eva em Maria, que era também descendente de Davi. Embora Davi tenha pecado tanta prostituição dentro da família, das gerações descendentes, ele próprio, mas a Virgem Maria, filha de Ana e Joaquim, nunca cometeu pecado e ela nasceu isenta do pecado original exatamente para gerar o Verbo Santíssimo, o Filho de Deus. E com esse privilégio ela nunca teve nenhuma enfermidade. Daí o quanto ela nos ajuda a rezar e interceder por nós, pedindo a cura, apaziguando nossos corações, consolando os enlutados. Ela sempre apaziguando o ambiente, sempre vindo falar com delicadeza nas suas mensagens, palavras de esperanças, mas de alerta. E Jesus era aquele que anunciava e denunciava todas as coisas, mostrando que o pecado era a raiz de todos os males. E tanto era que quando Jesus curou um homem que havia 38 anos estava numa padiola, paralítico, e Jesus disse para ele, porque ele esperava que alguém jogasse ele na piscina de Betesda, e ali quem pulava primeiro ficava curado, porque a mão de um anjo movimentava a água.
a mão de Deus. E ele nunca conseguia, porque todos iam primeiro. Jesus, chegando àquele lugar, disse para ele: levanta-te, toma tua maca e vai embora, mas não tornes a pecar, porque pode lhe acontecer coisa pior. Pode lhe acontecer coisa pior. O que quer dizer que o pecado sempre nos traz consequências doentias. Ele é a raiz das doenças, das enfermidades, das dores, das decepções. Tanto que, quando as pessoas me perguntam como você está, eu falo: estou muito bem, tirando o que não presta. Mas o que não presta? Eu digo imediatamente: o pecado. O pecado é a única coisa que não presta neste mundo. Ela é a raiz de todos os males. O pecado é pelo pecado que o inferno existe. É pelo pecado que existe o sofrimento. É pelo pecado que existe lágrimas, as dores, e que existe, além de tudo, a morte. Quando nós estamos plugados em Jesus, ele já fala: não haverá choro, não haverá lágrimas, nem grito, nem dor, nem luto, porque a primeira condição passou. A condição de pecador, de pervertido, de pessoas pecadoras, porque existe uma classificação para os pecadores. Existe o pecador que não gostam de pecar, e existe os pecadores que amam pecar, que adoram pecar. Peca por prazer. Existe aqueles que pecam e se arrependem e buscam o banho da misericórdia na confissão, na contrição, no arrependimento. E isso é estar sempre no estado de graça. É esse sacramento que nos faz, muitas vezes, caminhar para frente, ser perseverante, tentar de todas as formas não cometer novos os erros ou repeti-los, embora nossas fraquezas são tantas, nós somos tão pequeninos, frágeis demais, e às vezes a gente contradiz a gente mesmo, mas nos arrependemos amargamente, ficamos às vezes decepcionados conosco mesmo. Mas quando nós somos pessoas literalmente de oração, de vida de oração pessoal, de estarmos literalmente aos pés do Mestre, de ter nossos lábios lacrados para comentários, para julgamento, condenação das pessoas, fofoca e coisas parecidas, ofendendo as pessoas, gritaria, raiva, tagarelice. Quando nós temos a boca fechada, os olhos também abaixados diante dos escândalos que vemos, quando nós damos nosso corpo para ser verdadeiramente templo do Espírito Santo, e tudo fazemos para não entristecê-lo porque ele está dentro de nós, quando nós obedecemos na íntegra os mandamentos de Deus, é óbvio e é claro que nós pecamos porque somos pecadores, e não somos pecadores porque pecamos. O pecado está intrínseco em nós, mas os pecados leves, veniais, dificilmente uma pessoa estritamente cristã comete pecados graves, pecados mortais, porque ela tem um santo temor de Deus. Pela graça de Deus, ela possui os dons infusos, os dons que levam a pessoa à santidade, e os difusos que levam pessoas a usar os dons para auxiliar os outros, para semear a bondade, a caridade e o amor. Dando continuidade ao Evangelho de Lucas, onde ele sobe para rezar, escolhe os seus discípulos, 12 tirados de uma multidão de outros discípulos, mas ele precisava de 12 formá-los para que eles formassem outros depois da sua partida.
O versículo 17 do capítulo 6 de Lucas diz o seguinte: descendo com eles a montanha, ele parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e de Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. Primeiro eles ouviam, depois eram curados. Por isso, nós precisamos primeiro ouvir Jesus. Quando Ele nos dá a boa nova, quando Ele nos leva com a sua palavra rouca de amor por nós, com sua palavra que nunca nos condena, nunca nos julga, mas que nos leva com toda eloquência e com toda autoridade a fazer a experiência do amor que Ele, como representante do Pai, em unidade com o Espírito Santo, numa parceria insuperável, inseparável com o Espírito Santo, em seguida Ele cura. Porque a pessoa, quando ela encontra Jesus, ela nunca mais será a mesma. Quando ela tem um encontro pessoal com Jesus, como Saulo, como eu, Luiz Gonzaga, como tantos santos, como tantos homens e mulheres e jovens que têm um encontro pessoal com Jesus, que não vemos, mas que o experimentamos dentro do coração, fazemos essa experiência de amor não por nós, mas porque Deus é que nos escolhe. O homem velho morre e nasce um homem novo. Tudo se renova dentro de nós, para a alegria de Deus, para a honra e glória de Deus. E a gente vê nessa palavra que eles queriam ouvi-lo e ser curados das suas enfermidades. Quando nós ouvimos Jesus e travamos com Ele uma grande amizade, somos curados de enfermidades, não das enfermidades corriqueiras, vamos dizer assim, mas somos curados de enfermidades intrínsecas em nós, dentro de nós, e que muitas vezes não percebemos porque elas são sutis demais, ocultas demais, misteriosas demais, e que elas muitas vezes nos levam a cometer pecados que são claros, porém eles são oriundos, são derivados dos pecados caput, cabeça, pecados graves que estão dentro de nós. Pecados que nós não percebemos, porque é tão interessante, porque nós não queremos ver, tanto que quando nós vamos confessar, nós sempre justificamos nossos pecados, nós não falamos batendo no peito por minha culpa. As pessoas culpam às vezes o marido culpa a mulher, os pais culpam os filhos culpam o pai, o patrão culpa o empregado o patrão, o vizinho culpa o vizinho, e assim nós vamos assim nos esquivando da verdade e somos incapazes de dizer: eu fiz isso, me arrependo amargamente, mas eu fiz. Nós vemos que esse pecado que cometemos, sempre tendo um bode expiatório para nos esconder atrás, começou com nossos primeiros pais. Quando Deus pergunta: por que fizestes isso e me desobedeceram? Adão diz: porque você pôs essa mulher do meu lado e ela me tentou. Quando ele pergunta à mulher, a mulher falou assim: a culpa foi da serpente. A serpente é sempre culpada porque ela é culpada no dizer dos homens, mas na realidade os culpados somos nós, porque a função do demônio é apenas tentar. Agora, cair nas tentações somos nós, ingênuos,
muitas vezes na nossa ingenuidade, ou por atração àquilo que ela nos propõe. E com isso nós pecamos feio. E com isso nós vamos adoecendo, nós entristecemos, porque nós somos incapazes de reconhecer que precisamos da graça de Deus, que precisamos ouvir a Deus sempre, que nós precisamos muito mais ouvir do que falar com Ele, porque falar com Ele, muitas vezes, nós ficamos só no me dá. Nós nunca falamos para Ele como um amigo que elogia um amigo, que enaltece o amigo, que valoriza o amigo, mas ao contrário, nós vemos um Deus que doa, um Deus que tem em mãos tudo, mágica. Ele tem em mãos absolutamente todas as soluções para os nossos problemas e ficamos o tempo todo mostrando fotos, mostrando roupas, lacrimejando nossos olhos, contando as nossas histórias, sempre vítimas de alguém, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Interessante que a gente nunca diz que eu fiz com o outro, que eu fiz com a minha mãe, que eu fiz com meu pai, que eu fiz com Deus, que eu fiz comigo mesmo e por aí afora. Nós nunca nos posicionamos como culpados, sempre como vítimas. Veja que é um grande pecado e nós nunca percebemos. E existem outros pecados sutis que existem dentro de nós, que são a inveja, que nunca revelamos a ninguém que temos inveja, mas nossas atitudes denota. Às vezes temos uma maldade dentro do coração e dentro de nós pensamos, bem feito, quando uma pessoa que nós não gostamos por algum motivo faliu, machucou, morreu, teve algum incidente em sua vida, algo ruim, negativo, dentro de nós dizemos para nós mesmos, bem feito, que bom que foi. Quantas vezes nós dizemos, fulano de tal passou da hora de morrer, tomara que morra, tomara que sofra. Nós não percebemos que tudo isso é um grave pecado, porque todas as pessoas que temos atitudes dessa maneira, ou pensamentos em relação a elas, mesmo que ninguém ouça, Deus está dentro da nossa consciência, do nosso pensamento. Nenhum pensamento lhe escapa. Nenhum pensamento escapa aos ouvidos de Deus, à inteligência, à sabedoria de Deus. E com isso nós vamos adoecendo. Por isso que muitas pessoas endemoniadas, esses endemoniados não significa que é o demônio que estava dentro delas, mas o demônio do alcoolismo, o demônio do tabagismo, que são demônios que é uma dependência acirrada. Tem mulheres que são dependentes de botox, viram vício. Tem mulheres que têm dependência de sapato, não sai de casa sem não estar com sapato novo. E quantos pares de sapato a mulherada possui? Conheço mulheres que têm 300 e às vezes nunca calça, mas está lá no guarda-roupa, feito uma sapataria. E elas têm só 2 pés, interessante é isso. E na realidade, a beleza dos pés da mulher não está na cor do sapato, no modelo do sapato, no preço do sapato, no nome, na fama do sapato, na etiqueta do sapato, mas a beleza dos pés da mulher está no caminho por onde ela anda, o caminho que ela caminha, que ela vai, a beleza está aí. Não tem nada mais belo do que o caminhar de pés nus e descalços, em cima das pegadas sangrentas dos pés descalços, machucados e feridos de Jesus, que deixa atrás de si um rastro evidente de sacrifício, de renúncia de si mesmo, de obediência cega e plena à vontade do Pai por amor a nós. Que tipo de rastros nós deixamos atrás de nós? São rastros de perfume?
são rastros de quê? De fuga, rastros de omissões, de passadas largas, rastros de estresse, de correria, de pressa, exatamente para fugir de situações que muitas vezes me leva a ter que parar, conversar. E quantas vezes que nós vemos que alguém está por ali e lá nós não passamos porque sabemos que a pessoa vai nos abordar, talvez o assunto vai ser longo e a gente tenta fugir. Será que Deus fugiria de alguém que está à frente dele? Será que Jesus vivia apressado e nunca parava diante da multidão, mas ao contrário, sempre se escondendo de dia, porque era de dia que ele era procurado. À noite ele rezava exatamente porque de dia ele precisava de ser missionário. Ele precisava de anunciar, foi para isso que ele veio. De dia ele precisava de curar, ele precisava de ouvir as pessoas, ele precisava de perdoar as pessoas, ressuscitar no sentido de levar as pessoas que estão aparentemente mortas e dar a elas uma vida nova, um novo sentido da vida, porque ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele nunca não morrerá jamais. E quando era noite, nas madrugadas, muitas vezes, ele ia para um lugar deserto e ali se punha a orar, porque ele precisava dessa força do alto para conseguir ter essa força de dia, para enfrentar as multidões, para enfrentar os inimigos, para enfrentar os escribas e fariseus, para enfrentar a cúpula judaica da sua própria linhagem de igreja, porém que fazia tudo pela lei e nunca pelo amor. Por isso, se nós queremos a cura, se nós queremos a paz interior, se nós queremos uma vida tranquila nesse aspecto, precisamos de ser como Jesus, o homem mais livre que pisou a terra, livre absolutamente de qualquer vício, qualquer dependência. Livre. Era alguém que dormia com o travesseiro simplesmente no casco duro de um navio. Era alguém que dormia numa grama em qualquer lugar. Era alguém que se sentava numa pedra, numa areia de uma praia. Era alguém que não se importava com o sol escaldante de um país tão quente como é Palestina, a região de Israel. Jesus não se importava com a chuva que podia estar caindo noturnamente, e ali estava ele a conversar com o Pai, e nem percebia que estava todo encharcado. Ele não preocupava em trocar de roupa, vestir outra roupa, porque as coisas importantes para ele não eram as terrenas. Elas são importantes no devido sentido para o corpo, mas a importância verdadeiramente para a nossa coluna vertebral, que é a nossa espiritualidade, nossa fé, é exatamente estar com Deus, por Deus, com Deus e em Deus. E isso Jesus era perito. Isso Jesus era disciplinadíssimo, porque ele tinha uma afinação como uma sinfonia, como uma orquestra literalmente afinada com o Pai e com todos aqueles que o ouviam. E pelo coração de cada um, Jesus percebia que fora contagiado, que foram literalmente pescados. Suas almas foram pescadas nas redes das suas eloquentes palavras, quentes, cheias de autoridade de verdade, e que transformava as vidas, assim como prostitutas, como grandes pecadores, como grandes ladrões, homossexuais e tantos pecadores que para nós são grandes pecadores, mas na realidade às vezes uma pessoa que come hóstia, que vai à missa, tem pecados muito mais graves do que as pessoas que foram citadas anteriormente como pecadoras, porque
A Eucaristia não tem transformado. A Eucaristia tem sido simplesmente uma bolachinha branca que, por costume ou para ser visto pelos outros, vamos à fila, às vezes sabendo que estamos com um pecado grave, mortal, não ficamos sem comungar com medo de ser julgados. E com isso nós vamos usando máscaras. Oxalá fossem máscaras contra vírus, mas são máscaras que esconde nossa verdadeira identidade, esconde nosso riso, nossas expressões sociais, que escondem nossa maldade no coração, são máscaras que escondem nossos sentimentos. Porque diante de um padre temos uma postura, diante do bispo temos outra diferenciada, diante de um namorado, uma namorada, um marido, uma mulher, temos outra postura, outra máscara. Diante de uma pessoa estranha, temos outro comportamento. Diante de uma pessoa de dentro de casa, tiramos todas as máscaras, mas temos uma máscara também, uma máscara de metal, fria, que machuca, que trata o outro destratando. Somos grosseiros com os da nossa casa. E por aí vamos machucando Deus que está em cada um dos nossos semelhantes. É preciso mudar. É preciso provar para a comunidade, na sua casa principalmente, que Jesus tem mudado a sua vida, que você tem sido transformado. Nosso jeito de brincar, nosso jeito de falar, nosso jeito de vestir, nossa postura diante das pessoas, ela tem que ser mudada. Ela precisa estar conectada, porque a gente tem que fazer uma pergunta sempre: será que Jesus contaria essa piada? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus vestiria esse tipo de roupa, falaria esse tipo de coisa, depreciaria alguém, faria um comentário maldoso a respeito do outro dentro de casa, denegrindo a imagem de alguém? Será que Jesus dava golpes? Era espertalhão? Será que Jesus faria isso? Na mesma hora em que você pensa e faz a pergunta, Deus te dá a resposta. Porque somos inteligentes o suficiente para sabermos fugirmos o máximo possível daquilo que desagrada aquele que nos criou para sermos santos. Deus precisa de santos. A igreja precisa de santos. Nossa casa não precisa de quadros de santo nem imagens de santo, mas precisa de um cristão, de uma imagem, semelhança a Deus, que sou eu, que conheço a Deus, que ouço a Deus, que participo das coisas de Deus, porque eu estou falando para católicos, eu estou falando para cristãos, eu não estou falando para outras linhas de credos, mas estou falando para cristãos do SC, do Encontro com Jesus Cristo, casais com Cristo. Será que nós temos encontro de casais com Cristo, encontro de separados com Cristo, inimigos um do outro com Cristo? É muito interessante que a gente vê realidades de todas as formas. Senhor Jesus, nós te suplicamos neste momento que vem dar harmonia a todos os casais. Vem colocar harmonia nos casamentos, renovar, Senhor, as promessas matrimoniais que um dia fizeram diante da sua pessoa na igreja. Vem, Jesus, renovar o sim que deram ao outro, porque não foi o padre que os casou, nem o Senhor que os casou, eles que fizeram as escolhas, e um disse ao outro, prometendo fidelidade na alegria, na tristeza, na doença, até a morte. E nunca vi tanto divórcio, separação, traição, adultério, que como tem hoje, tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Senhor Jesus, vem por misericórdia curar carências afetivas,
por egoísmos, por pirraças que existem dentro dos grupos de casais, dentro da vida de os casais. Vem, Jesus, por misericórdia, dar a todos eles o dom do companheirismo, o dom de amizade, o dom do respeito mútuo de um para com o outro e, acima de tudo, a valorização daquilo que é positivo um ao outro e não o escárnio e a gritaria e a cobrança daquilo que são defeitos de caráter que todos nós possuímos, porque ninguém é perfeito. Vem dar uma consciência nova a cada um dos adultos, tão adultos que sabem verdadeiramente como tratar o outro, mas porque pelo machismo, pelo orgulho, pela arrogância, querem gritar mais alto, querem sair por cima, mas isso tudo leva essas pessoas a adoecerem e sair por baixo e cair lá embaixo para ficar ali eternamente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos ouvindo, porque eu sou o primeiro a ouvir, porque meu ouvido é o mais próximo da minha boca. E tudo que está saindo da minha boca não está escrito em lugar algum. É o seu Santo Espírito que fala através de mim. Por isso, obrigado por tudo que o Senhor está falando comigo e obrigado porque o Senhor está me dando a oportunidade de usar este celular e esta gravação para falar com algumas pessoas de boa vontade. Muito obrigado. E nós estivemos unidos e reunidos no seu nome, ó Pai, no nome de seu Filho, ó Jesus, e no nome do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus.